Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos ter a nossa primeira conversa sobre o shintoísmo, conhecido também como Shinto ou Kami no Michi, que significa o caminho dos deuses. Esta é a religião ou prática espiritual da maioria dos japoneses, ao lado do budismo e do confucionismo. Porém, enquanto o budismo nasceu na Índia e chegou no Japão através da China, e o confucionismo é uma doutrina chinesa que se espalhou pela Ásia, o shintoísmo tem as suas raízes na pré-história japonesa e a sua própria mitologia e cosmogonia. A prática conjunta dessas três filosofias espirituais não é vista com estranheza pelo povo japonês. Enquanto o confucionismo é, sobretudo, uma doutrina ética e política voltada à organização da sociedade, que enfatiza a harmonia nas relações entre pais e filhos, súditos e imperador, cada um sendo responsável por seus direitos e deveres, valoriza a etiqueta, os cerimoniais e o respeito às autoridades. O budismo, ao contrário, está mais preocupado com a iluminação, o fim do sofrimento na roda de reencarnações do samsara e a conquista do nirvana. O erudito confucionista pode ser um letrado, um calígrafo, um funcionário público, um administrador, político ou conselheiro real. O sábio budista é um monge ou asceta que pratica a meditação. Já o shintoísmo, em seu aspecto exterior ou exotérico, é a religião onde são celebrados os casamentos, os nascimentos, a celebração de festas religiosas, de celebração das colheitas ou das estações do ano, o culto aos antepassados e aos kami, ou deuses da natureza, além de ter um caráter nacionalista, considerando o imperador japonês um deus vivo, crença que subsistiu até a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, quando Hirohito fez um pronunciamento radiofônico reconhecendo que era um ser humano. O shintoísmo é também uma mitologia em que são venerados, especialmente, o casal divino Izanagi e Izanami, que deu origem ao universo, e Amaterasu, a deusa do sol. Em seu aspecto interno ou esotérico, o Shinto não se resume a práticas mágicas, litúrgicas ou a venda de amuletos, prática comum para arrecadar fundos para os santuários. A filosofia shintoísta é muito mais profunda, como veremos hoje e nas aulas seguintes. Em geral, é considerado uma forma de panteísmo ou de politeísmo, palavras gregas talvez insuficientes ou imprecisas para definir uma visão de mundo onde todos os rios, árvores, montanhas, pássaros, animais são considerados deuses
ou kami. Os próprios seres humanos têm a possibilidade de se tornarem kami, seguindo um caminho de prática espiritual. Assim como no hinduísmo, a alma individual, ou jiva, tem as qualidades de Brahman, e no budismo, todos nós temos a natureza búdica, oculta pela identificação com a mente e os sentidos. No shintoísmo, também, nós temos uma natureza divina ou sagrada. Para conhecermos um pouco mais sobre essa doutrina, cujos primeiros escritos datam dos séculos 7 e 8 depois de Cristo, vamos estudar o trabalho do sacerdote shintoísta Motohisa Yamakage, publicado no Brasil sob o título de A Essência do Shintoísmo. Vamos ler, então, algumas páginas hoje. O shintoísmo tradicional percebeu essa deficiência desde o início e evitou focar em livros e textos escritos. Aqui, Motohisa se refere ao apego excessivo de cristãos, judeus ou muçulmanos aos seus livros sagrados. Assim, o shintoísmo não tem dogmas, nem escrituras. Prega que Deus deve ser percebido naturalmente em nosso corpo, em nosso kokoro, ou coração. E por isso enfatiza a purificação dos sentidos e da mente, para que, como uma antena, possamos captar as leis divinas e respeitá-las, não para seguir o que alguém ou um livro nos disse, mas por termos tomado consciência de que elas existem, são reais. A essência do shintoísmo é encontrada em nosso relacionamento e interdependência com o kami. Ou, em outras palavras, o shintoísmo é o caminho por meio do qual buscamos nossa realização completa como seres humanos, adquirindo as nobres características do kami. Essa possibilidade está aberta a cada pessoa, mas precisamos primeiro nos sintonizar com o espírito do kami, que é, em si, idêntico à essência do shintoísmo. O Koshinto significa que o shintoísmo original dos tempos antigos torna-se especialmente importante. Ele promove o treinamento independente espiritual e também um treinamento espiritual e mental de cada pessoa pela melhoria de seu caráter. O shintoísmo é a consciência que permeia a mentalidade japonesa, a fundação da cultura japonesa e de seus valores, embora, posteriormente, em especial após a Segunda Guerra Mundial, ele tenha se expandido também pelo Ocidente. Em São Paulo mesmo, há um santuário shintoísta. O cerne da tradição do shintoísmo é a prática da imersão do corpo na água, algo semelhante ao batismo.
apesar de esse ritual ser de natureza física, a purificação do corpo também representa a purificação da mente e do espírito. Isso nos lembra o significado da água como fonte da vida, sem a qual nenhuma vida pode existir. Mais adiante, o autor vai escrever: o shintoísmo é basicamente a crença na presença do kami. Não se ensina algo como este mundo material é tudo que temos, nem algo como tanto o kami quanto a existência humana são vazios e ilusórios. O shintoísmo passa a existir assim que a pessoa acredita na existência de outros mundos. No final deste livro, o leitor terá uma ideia sobre diversos mundos, como Heikai, o mundo dos espíritos, e Shinkai, o mundo dos kami, que vão além do nosso mundo material. É por isso que a importância de Shinkon no shintoísmo tem sido enfatizada repetidamente desde os tempos antigos. Shinkon é diferente da simples concentração mental. Pela prática de Shinkon, é possível atravessar a barreira das outras dimensões que existem na mente. Quando isto ocorrer, o outro mundo irá aparecer e a pessoa terá consciência do mundo espiritual e do kami. Sem isso, a pessoa não pode se aproximar do kami. Por outro lado, não se deve exagerar ou acreditar em qualquer experiência mística ou em poder psíquico, ou usar esses poderes para fins comerciais. No entanto, devemos considerar duas verdades óbvias. Primeira, o fenômeno místico é essencialmente inseparável do santuário. Diferente de outras religiões, participar do ritual no santuário shintoísta é considerado algo imprescindível. Esse fato se tornará evidente no capítulo 3, em que descrevo a criação de um santuário. Segunda, o santuário e o fiel estão conectados um ao outro num relacionamento espiritual. De um ponto de vista universal, acredito que o shintoísmo pode contribuir com algo de vital para o desenvolvimento da religião como uma filosofia da natureza. Um dos princípios filosóficos mais notáveis do shintoísmo é a ideia do espírito filho, ou Bunrei. No capítulo 5, vou discorrer sobre a ideia dos seres humanos como filhos do kami, ou melhor, como temos potencial absoluto para nos tornarmos kami. O shintoísmo vê tudo na existência como algo gerado e transformado pela origem máxima da vida, o que é expresso pela ideia de que todas as formas de vida são espíritos filhos do kami original. Todos nós temos origem divina. Essa ideia também é mencionada no primeiro capítulo do Kojiki, as Crônicas Antigas do Japão. O primeiro capítulo
trata da origem da história do Japão, que ainda é encoberta pela mitologia. Ele menciona o surgimento dos 3 kami criadores, que se transformaram e criaram a si próprios para gerar novos kami, todos eles espíritos filhos dos 3 criadores. Por sua vez, esses vários kami também se transformaram e geraram seus próprios espíritos filhos. Depois disso, esses espíritos filhos também se transformaram e geraram todos os fenômenos do universo, o que nos faz lembrar daquela máxima de Lao Tzu, no Tao Te Ching: o 1 gerou o 2, o 2 gerou o 3, e o 3 gerou as 10.000 coisas. Podemos pensar também no I Ching, que apresenta a ideia do Tao original como sendo um círculo branco, o vazio, a ausência, o incriado. A partir desse círculo vazio, surge um círculo dividido ao meio, em que nós temos um campo preto com um pequeno círculo branco e um campo branco com um pequeno círculo preto. O Tao se manifesta na forma do Tai Chi, do Yin e do Yang, os opostos complementares. Na dialética chinesa antiga, diferente da dialética socrática ou da dialética marxista, os opostos são complementares, eles interagem e estão em contínua e incessante transformação. O 0 se tornou o 1, o 1 se tornou o 2, e o 2 deu origem ao 4, os 4 desenhos básicos. Podemos pensar o Yang puro como sendo uma linha reta, o Yin puro como uma linha pontilhada. Essas duas imagens geram 4 desenhos, em que nós temos 2 linhas cheias, 2 linhas interrompidas, uma linha interrompida e uma cheia, uma linha cheia e uma interrompida. Esses 4 desenhos dão origem aos 8 trigramas do Paquá, isso no I Ching e no taoísmo. Esses 8 trigramas, multiplicados entre si, dão origem aos 64 hexagramas do I Ching, que não representam coisas, mas energias, fases do movimento, possibilidades de ação. É algo muito mais sutil. Essa alegoria que nós encontramos na tradição chinesa, tanto no taoísmo original quanto no I Ching, é muito similar àquilo que diz a mitologia shintoísta de uma maneira simbólica. Continuando, na citação de Motohisa Yamakage. Com base nessa ideia de criação, pode-se deduzir que, em sua essência, os seres humanos, os animais, as plantas e tudo que pertence à natureza descende do grande espírito do Kami original e universal. Ou, em outras palavras, tudo passa a existir como espírito filho do Kami original. O cristianismo fala em filhos de Deus. Esse espírito central
também é chamado de Naohino Mitamana. O sentido de fazer cerimônias e oferecer orações ou dedicar alimentos ao kami é apenas demonstrar termos consciência de que devemos nossa vida e a energia vital que nos sustenta à grande fonte da natureza, outra denominação para o kanji, para o kami. Aliás, essa ideia, né, da oferenda está presente no budismo, no shintoísmo, no hinduísmo, e também na Umbanda, no candomblé, tem um sentido muito mais energético. É claro que se você fazer uma oferenda de comida a Xangô ou de cachaça a Exu, eles não irão consumir esse alimento ou essa bebida da maneira como nós fazemos, uma vez que eles não têm corpo físico. O que é absorvido é a energia desses alimentos ou bebidas ou flores, né, que são oferecidos. E além dessa questão energética, há essa demonstração de respeito, essa atitude devocional. Cada kami tem as suas próprias características e elas não são fixas. Nós podemos ter um kami que é um deus da guerra, por exemplo, como Ogum, ou que é uma divindade relacionada à maternidade, como Iemanjá, ou mais compassiva, ou mais ligada à sabedoria. Enfim, cada kami tem a sua própria qualidade. Além disso, o kami pode se dividir simultaneamente por vários lugares e diversas existências. Aqui nós lembramos das ideias védicas a respeito da manifestação da divindade. Por exemplo, quando estudamos o Bhagavad Gita, falamos que as vaqueirinhas de Vrindavana, as gopis, saíram de casa escondidas à noite ou de madrugada para se encontrarem com Krishna no bosque. E todas elas queriam dançar com Krishna, mas ele era um único Deus, e o que ele fez foi se expandir em diversos Krishnas, de modo que cada Krishna dançou com uma gopi. Isso não quer dizer que ele se dividiu, porque ele é indivisível, ele é um só. No entanto, conforme a visão védica, Krishna pode sim se multiplicar, se manifestar em um número infindável de aparições e manifestações, permanecendo ele mesmo. Do mesmo modo, no shintoísmo, nós temos essa ideia de que o kami pode surgir simultaneamente em vários lugares e diferentes existências. A sensibilidade por meio da qual os japoneses podem ver a energia vital do kami em toda a natureza também é rica em espiritualidade, pois ela sente e percebe vários tipos de espíritos. De um ponto de vista ocidental, esse modo de percepção é chamado de panteísmo ou animismo, que quer dizer uma maneira de notar o espírito em cada organismo vivo ou em cada formação natural. Os japoneses modernos
influenciados pelo modo ocidental de pensar, tendem a considerar este panteísmo primitivo ou bárbaro. Enquanto isso, as grandes religiões do Ocidente, que buscam o Deus Supremo, o Deus Absoluto, o grande Ti original, a lei absoluta, estão em crise ou declinando. Isso acontece porque elas estão sufocando por falta de uma respiração espiritual. Ou seja, enquanto as religiões ocidentais se afastam da natureza e se apegam excessivamente a dogmas, a rituais, a livros, a ideias mortas, elas acabam perdendo a sua essência, enquanto o shintoísmo, ao contrário, se alimenta da vivência espiritual na natureza. Outros aspectos do shintoísmo que respondem bem às necessidades da nossa época são a sua excepcional flexibilidade e magnanimidade. Conforme vou explicar no próximo capítulo, o shintoísmo não tem um ponto de vista fixo quanto a um fundador, doutrina, preceitos ou imagens de adoração. Ele não tem nada que ver com os dogmas que apontam para o absolutismo. Os valores do shintoísmo podem ser resumidos desta maneira. Primeiro, como cada pessoa faz contato com o nobre espírito do Kami. Segundo, como cada pessoa demonstra sua gratidão ao Kami. E terceiro, como cada pessoa cresce espiritualmente, adquirindo as qualidades que são o resultado do seu contato com o Kami e sua reverência em relação a ele. Já no capítulo seguinte, Motohisa Yamakage escreve: o shintoísmo não é uma fé que é transmitida por um mestre a seus seguidores. Não existe o equivalente a um Gautama Buda do budismo, um Jesus Cristo do cristianismo ou um profeta Mohammed do Islã. Historicamente, algumas seitas shintoístas, como a Watarai e a Yoshida, foram, de fato, criadas e fundadas por certas pessoas, mas isso não significa que essas pessoas foram fundadoras do shintoísmo. Na verdade, o shintoísmo é uma religião que evoluiu a partir da vida e das experiências do povo japonês. Isso foi formatado e alimentado por incontáveis homens e mulheres que viveram nessas ilhas através dos séculos. Ocorre o mesmo com o hinduísmo popular na Índia e o taoísmo da China. Esse ponto pode refletir a principal diferença entre as tradições do Oriente e do Ocidente, com exceção parcial quanto ao budismo. No caso da tradição védica, Yamaraja é aquele, Vyasadeva é aquele que escreveu as escrituras, que colocou por escrito os 4 Vedas, o Mahabharata, os Puranas, os Upanishads, o Vedanta Sutra. Porém, Vyasadeva não criou as ideias contidas nesses livros. Conforme a própria mitologia védica diz, Brahma teria nascido de uma flor de lótus que surgiu do umbigo de Vishnu
E Brahma, pela recitação dos Vedas, cria o universo. Portanto, os Vedas seriam anteriores à própria existência do universo. Já no taoísmo, Lao Tzu é o autor de um livro que se chama Tao Te Ching, ou Dao De Jing, na transcrição fonética atual, né, adotada pela China. O que não quer dizer que ele tenha sido o primeiro autor dessas ideias, até porque muito tempo antes, milênios antes de Lao Tzu, já existia a sabedoria contida no I Ching, um livro de autoria anônima, de onde se desenvolveram, mais tarde, tanto o taoísmo quanto o confucionismo. Então, o shintoísmo compartilha essa ausência de um fundador. Ou ainda, podemos intuir que o shintoísmo nasceu da experiência do homem japonês com a natureza. Mas há um aspecto mais positivo para a falta de um fundador do shintoísmo, que se torna claro assim que aprendemos a primeira premissa da religião. O aprendizado não vem do ser humano. Assim, o shintoísmo é definido como a religião que reverencia a grande natureza. Nossos ancestrais tinham uma percepção profunda das leis da natureza e dos mistérios do mundo natural. Eles viviam com um sentimento de respeito e gratidão em relação a esses mistérios e expressavam essa sensibilidade por meio dos mitos e dos rituais. Essa é a essência do shintoísmo. Portanto, podemos dizer que o verdadeiro fundador do shintoísmo é a própria natureza. A perspectiva do shintoísmo é de que experiências místicas, revelações e filosofias criadas pelo ser humano são falhas, precisamente porque vêm deles, seres humanos. Assim, não devemos lhes dar demasiada importância e devemos nos lembrar de que elas podem, às vezes, ser obstáculos ao desenvolvimento espiritual. Joseph Campbell, em um de seus livros, afirma que a religião, muitas vezes, é uma defesa contra a experiência religiosa. Se pensarmos na experiência religiosa como os êxtases de Santa Teresa de Ávila, de São Francisco de Assis e outros místicos do Ocidente e do Oriente que vivenciaram de maneira profunda o contato direto com a divindade. É algo muito diferente de apenas aprender palavras de um livro ou colocar em prática uma moralidade exterior já divorciada de seu aspecto espiritual. O shintoísmo não tem doutrinas. Isso parece ainda mais estranho, né? Subversivo, herético. Sem ter um fundador, o shintoísmo também não tem uma doutrina sistemática ligada ao pensamento de um fundador. Assim, não existem dogmas, códigos absolutos, ordens. Nenhuma lei se aplica ao shintoísmo como um todo. O Kojiki, Crônicas Antigas do Japão, de 712 depois de Cristo, e o Nihon Shoki, Crônicas do Japão,
do ano 720, que tem diversos temas shintoístas, não são textos sagrados, como a Bíblia e o Alcorão. Nos textos japoneses, fatos históricos, mitos e teologia são harmoniosamente misturados com questões políticas e embelezamentos literários. Por isso, eles devem ser lidos e interpretados com toda a atenção e cuidado, porque cada palavra não é necessariamente considerada sagrada, diferente dos Vedas, da Bíblia, do Corão, da Torá, em que todas as palavras dos livros são consideradas sagradas, porque vieram diretamente da boca da divindade. Apesar de o shintoísmo conter ideias de purificação e de limpeza, elas não se baseiam em doutrinas fixas. Nenhum dos ditados dos pensadores shintoístas, como reverencie o kami e respeite os ancestrais, pode ser interpretado como doutrina. Além disso, a filosofia de um espírito apresentada pelo shintoísmo Yamakage não é uma doutrina. Como o shintoísmo não tem uma doutrina, ele não tem nenhum preceito. Preceitos são determinações ou mandamentos que geralmente assumem forma de proibições. Não faça isso, não faça aquilo, como nos 10 mandamentos do cristianismo. É claro que elas são regras éticas ou disciplinares que variam desde regulamentos tribais ou locais às normas de uma nação. Ao contrário do que acontece no Islã ou no judaísmo, por exemplo, onde existe a proibição de comer carne de porco. Por que que isso acontece? Por compaixão ao porco? Acredito que não, porque o porco é considerado sujo. Não me parece ser uma única explicação. Existe a possibilidade de que, em determinado momento histórico, a carne de porco tivesse transmitindo uma doença, assim como nós tivemos a vaca louca alguns anos atrás. Aquilo que foi uma determinação sanitária em determinado momento histórico transformou-se em dogma, transformou-se em proibição, do mesmo modo como entre os muçulmanos a bebida alcoólica é proibida. Podemos presumir que, em determinado momento, os árabes fossem grandes beberrões, ou o álcool fosse a causa de vários problemas sociais, daí ele ter sido proibido, como forma de se manter uma certa harmonia social. Porém, essa proibição do álcool acabou se tornando um mandamento. E assim acontece com várias outras coisas, como a prática da infibulação, o corte do clitóris. Ao contrário do que se acredita, essa não é uma prática muçulmana. Inclusive, ela vai contra a filosofia islâmica, que respeita a integridade do corpo humano. A infibulação é uma prática tribal anterior ao surgimento do Islã, mas que foi conservada em algumas comunidades, principalmente no norte da África, no Afeganistão, na Somália, em outros países que já tinham
essa prática, mas que não é observada, por exemplo, no Irã, no Iraque, na Síria e em vários outros países muçulmanos. Tudo isso para dizer que muitas dessas proibições religiosas têm causas históricas. Bem, existem dois tipos de preceito. Um para membros da ordem religiosa, que governam a vida de monges e monjas, e outro para leigos. Também existem preceitos que afetam a vida diária, como a preparação de alimentos, e preceitos que se aplicam a situações específicas. Também existem preceitos que afetam a vida diária, como a preparação de alimentos, e preceitos que se aplicam a situações ou momentos específicos, como festivais ou épocas de jejum. Por exemplo, o judaísmo e o islamismo têm detalhadas determinações de proibições, e desviar-se delas costuma ser visto como um obstáculo à salvação. No próprio cristianismo, nós temos a castidade imposta aos padres católicos, sem nenhum fundamento nas Escrituras. Essas religiões monoteístas detêm fortes conceitos sobre a salvação pela submissão ao julgamento de Deus, como uma visão da humanidade corrompida pelo pecado original, tendo-se de buscar a salvação por meio da graça divina. O hinduísmo e o budismo também são religiões salvacionistas, que tendem a ver o mundo e a humanidade como inerentemente falhos. Há uma frase de um pandita, um sábio hindu, que diz assim, que este planeta foi projetado para não dar certo, por estar inserido dentro de Maya, né, o reinado da ilusão. Seguir regras faz parte de um caminho para a salvação, que é o mesmo de escapar das prisões da natureza humana. Também temos tabus no shintoísmo, como a sujeira branca, a poluição por morte ou funerais, e a sujeira vermelha, poluição por sangue ou menstruação. Há também tabus para sacerdotes e outras pessoas que conduzem rituais, que são limitados apenas a ocasiões especiais de serviços rituais para o kami, em que as pessoas buscam um contato com o kami. Eles não são ligados à vida normal, ou seja, são práticas de purificação em cerimônias espirituais. É aqui que surge uma norma shintoísta. O shintoísmo não ensina nem a salvação, nem o pecado. A maioria das religiões do mundo tem um conceito claro de pecado, que pode ser aplicado às ações dos indivíduos, às suas escolhas e pensamentos. Ao mesmo tempo, elas têm um conceito igualmente claro de perdão, expiação e absolvição, e do processo pelo qual isso pode ser atingido. Por sua vez, o shintoísmo não tem um conceito claro do pecado. Não há algo equivalente ao pecado original da doutrina cristã que mancha a humanidade como um todo e do qual cada indivíduo deve transcender por meio do arrependimento. No shintoísmo, também não há o princípio kármico da causa e efeito, característico do budismo e do Dharma indiano,
pelo qual as circunstâncias do presente podem ser determinadas por nossas ações em vidas anteriores, sendo a meta espiritual ultrapassar o ciclo de nascimento, morte e renascimento. O shintoísmo é uma religião desprovida de culpa, que parte do princípio da bondade natural da humanidade e do potencial de cada ser humano para o bem. Apesar de o shintoísmo estar livre de noções de pecado e culpa, ele tem uma compreensão do bem e do mal, que é, ao mesmo tempo, simples e sutil. O shintoísmo concebe o bem e o mal em termos estéticos, ligando-os a linhas curvas ou retas. Para a sensibilidade japonesa, uma linha reta é inerentemente bela. Ela não precisa ser rigidamente reta, mas deve enfatizar o positivo e o ir adiante, significando um crescimento orgânico, claro e a honestidade. Uma árvore sagrada, como o cedro ou o cipreste, tem o perfil reto e seus ramos apontam para o céu. É uma estrutura orgânica, coerente, simples, porém intrincada e sem defeitos. O mesmo princípio se aplica ao artesanato japonês tradicional e moderno. No design de edifícios, em carpintaria, pintura ou bordado, existe uma ênfase na linha clara e simples, no lugar das curvas e complexidades desnecessárias. No ikebana, a tradicional arte japonesa do arranjo floral, o padrão reto e simples é associado à nobreza. A ênfase, como em todas as artes decorativas japonesas, é na simplificação e não no exagero. E esse princípio decorre da sensibilidade shintoísta. Nas artes práticas se alimentam os mesmos princípios. Por exemplo, o carpinteiro frequentemente dedica seu instrumento de prumo, com o qual ele mede linhas retas, a um santuário shintoísta. Então, ele assume um significado sagrado. No taoísmo, é o contrário. A linha curva, ela é mais valorizada, ela representa o Tao, enquanto a linha reta é desvalorizada como sendo artificial. Há uma frase taoísta que diz: na natureza não há linhas retas. Mas aí trata-se de diferentes simbologias. O Norito inclui o pedido, por favor, que seja direto. A má sorte é associada com tudo que é torto, curvado, deformado, incluindo a própria mente ou o coração humano. De novo, ao contrário do taoísmo, que valoriza a árvore torta, porque ela vive mais tempo, enquanto aquela árvore, né, mais frondosa, ela é derrubada porque serve ao marceneiro, né, para a construção de móveis. Este fato é atribuído ao Magatsubi, o espírito torto, que pode estar à nossa volta ou dentro de nós. Esse espírito torto é a origem de nossas más ações e de quaisquer desastres ou infelicidades. Atitudes más e maus pensamentos são causados pelo espírito torto.
porque o desequilíbrio que é criado nos afasta do que é reto e claro. Aqui a palavra desequilíbrio é importante, né? Já que a harmonia, o equilíbrio, é associado à linha reta. O shintoísmo divide as más ações em duas categorias: Amatsu-tsumi, os crimes mais perniciosos de todos, como assassinato, e Kunitsu-tsumi, as más atitudes mais convencionais, né, como a mentira. O shintoísmo não tem ídolos. Toda religião tem um objeto de adoração. Era comum aos povos antigos da Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, a criação de estátuas ou imagens de seus deuses, santos e homens santificados, e idolatrá-las ou usá-las como instrumentos de veneração, conhecidos como ícones. O judaísmo se distinguiu dessas religiões antigas pela proibição de ídolos, assim como o Islã e as igrejas protestantes. O cristianismo, na sua vertente católica ou ortodoxa, criou imagens de Cristo, da Virgem Maria e dos santos, com a intenção de disseminar seus ensinamentos para as massas. Originalmente, o budismo não envolvia a idolatria de imagens, mas, ao se difundir e absorver grande variedade de tradições e práticas de vários locais, emergiram ícones e ídolos de vários tipos. Inicialmente, a imagem esculpida de Buda tinha forte influência da Grécia clássica. Por exemplo, nas imagens gigantes de Buda no Afeganistão, os Budas de Baiman, que foram demolidos pelo Talibã alguns anos atrás. As pessoas simples têm grande necessidade de ícones e imagens como objeto de suas adorações. E assim, o ídolo, de qualquer maneira, inevitavelmente se torna um objeto precioso e sagrado. No shintoísmo, durante certo período da era medieval, em que havia grande interação com o budismo, foram feitas imagens do kami, especialmente no nível da crença popular. Mas está correto dizer que o shintoísmo não tem uma tradição profunda ou duradoura de imagens esculpidas ou estátuas com a forma humana. É verdade que as pessoas realizam cerimônias de frente para o santuário ou para a rocha chamada Iwakura, ou assento da rocha. Isso não significa que essas pessoas estão reverenciando o santuário ou a própria rocha, ou que são tratados como ícones. Esse assento da rocha, né, pode ser visto nessa imagem. Então, deveríamos interpretar o espelho, ou kagami, colocado no interior do santuário. O que é o espelho? É uma questão difícil de ser respondida. O espelho é o objeto precioso como um tesouro, que reflete a imagem do kami. Ele também é o símbolo do sol, a fonte de toda a vida, e o símbolo da luz espiritual, quando o kami, ou shinrei, se manifesta no mundo. Aqui vale a pena eu contar uma história dita pelo meu sensei de Kenjutsu, né, o Rubens Espinosa, com quem há 7 anos eu pratico a arte da espada japonesa.
ele fez uma visita ao Japão e, nessa visita, ele foi visitar um antigo santuário shintoísta. E foi necessário subir, né, uma longa escadaria. Ele chegou, né, bem lá no alto, né, da montanha, né, com fôlego já exaurido, né? E quando ele entra no templo e se dirige ao altar, ele não vê nenhuma imagem, ele vê um espelho. E no espelho ele vê a sua própria imagem. Um sentido, um dos vários sentidos do simbolismo do espelho, é que nós devemos procurar o caminho dentro de nós e não fora de nós. Sim, o caminho está presente nas pedras, nas flores, nas árvores, nos rios, nas montanhas, mas está também presente dentro de nós. E é este caminho interno que deve ser o objetivo da nossa busca. Por aqui, por hoje, ficamos por aqui, e na semana que vem continuaremos a nossa conversa sobre o shintoísmo. Agradeço a todos e a todas, e até lá.